Bem, obrigado. Obrigado, senhores e senhoras deputados, até pelas partes importantes para a gente ir tomando conhecimento de tudo, como pensa aí o depoente. O senhor já foi filiado em algum partido político, doutor? Sim, senhor, fui sim. Quais? Fui filiado por muito tempo no partido PSDB, né? Fui diretor da Regional de Saúde de Araçatuba, atuei bastante junto ao partido PSDB. E no final do governo do Dr. Geraldo Alckmin, do segundo governo, eu acabei me filiando no PSB. Né? Naquela época, havia uma possibilidade do PSDB, que o PSB era vice do PSDB. Aí algumas pessoas do PSDB falaram, vai para o PSB, porque existe uma possibilidade de haver uma composição entre PSDB e PSB. Aí eu fui para o PSB. Em seguida, não houve essa composição, eu acabei ficando no PSB naquele momento, e acho que mais recentemente agora, salvo engano, eu tinha ido para o DEM, mas fui para o DEM por uma questão bem local aqui. Então, fui filiado em 3 partidos na minha vida. Por uns 8 anos no PSDB, no qual fui atuante, fui presidente, vice-presidente, fiz parte da coordenadoria regional de Araçatuba. Fui filiado, e apenas filiado, por um período curto de 1 ano no PSB, e acho que tem 6 meses que eu estou filiado no DEM. O senhor estava contando que o senhor foi diretor regional lá de saúde na região. E conta um pouquinho mais do seu histórico profissional para a gente em Birigui. O senhor foi diretor da Unimed na cidade também, é isso? O que mais? Eu fui diretor na Unimed de Birigui por 7 anos e meio. Eu fui vice-presidente, superintendente, fui diretor estadual do NAI, que é o Núcleo de Ação Estratégica da Federação das Unimedes do Estado de São Paulo, e há uns 4 meses atrás eu era vice-presidente da Unimed de Birigui. Eu era vice-presidente, mas já tinha 8 anos que eu estava na diretoria, e aí eu não estava mais tendo tempo de frequentar por causa desse negócio de Covid, foi uma correria. Aí eu achei melhor pedir a minha saída, porque eu não estava frequentando as reuniões do conselho. E aí eu faltei em 4 reuniões seguidas, eu falei, eu vou pedir para sair. Aí eu pedi para sair, mas eu fui 8 anos diretor da Unimed Birigui como vice-presidente e superintendente. Em 2018, o senhor esteve na CPI das OS de saúde, né? Tive, sim, senhor. O senhor esteve aqui conosco. O senhor é uma pessoa muito conhecida nos meios aí, todas da área de saúde, frequenta sempre o Palácio do Governo, se eu não estiver errado, frequentou. Né? Frequentou o quê, doutor? O senhor frequentou muito o Palácio do Governo, do Estado de São Paulo? Sim, doutor. Eu era diretor da Regional de Saúde de Araçatuba, né? E também fui diretor médico do AME de Araçatuba. O momento que eu frequentei o Palácio do Governo foi o momento que eu era o diretor, né? Tinha muitas reuniões, o governador às vezes marcava de entregar ambulância, então a gente era convocado também para ir, né? E também tinha muitos políticos que queriam pedir coisas para a região, e a gente às vezes ia levar os pedidos como político, então eu frequentei muito, sim, o Palácio do Governo, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Casa dos Senhores, frequentei bastante. E também tinha um envolvimento político também, né? Eu sempre gostei de política, fui filiado muitos anos no PSDB, tudo, né? Nunca fui político, assim, nunca fui candidato a nada, só na área médica, né? Mas na Unimed, na Associação Paulista de Medicina, tal, mas nunca fui candidato assim propriamente a vereador, prefeito, nada, mas frequentava sim, tanto a Assembleia quanto o Palácio. Bastante.
Tá. O senhor esteve aqui em 2018, na CPI das organizações sociais, e disse que naquela época o senhor informou que respondia a um processo de improbidade administrativa. Respondi sim, senhor. Disciplinar, em razão de um processo disciplinar junto à Secretaria de Saúde, né? Sim, senhor. No tempo que o senhor foi diretor lá da Diretoria Regional de Saúde de Araçatuba. Qual Sim, era senhor. a acusação contra o senhor na época? Na época foi o seguinte, eu era diretor da Regional de Saúde de Araçatuba. Antes de eu ser diretor da Regional de Saúde de Araçatuba, eu fui gerente médico do AMI de Araçatuba, gerente médico. E aí, houve uma imputação do Ministério Público que os médicos recebiam por hora trabalhada. Então, vamos supor, o médico recebia R$100 por hora e atendia 4 pacientes em 1 hora. Se o paciente faltava, o médico ele recebia por hora. Ele não recebia se ele atendia 4 pacientes numa hora. Vamos supor, o cara trabalhava das 8 ao meio-dia, 4 horas. Então, ele recebia R$400. Se ele ficava lá as 4 horas, que era uma exigência do projeto. Se naquelas 4 horas não foi 16 pacientes, foi 10, por exemplo, ele recebeu as 4 horas dele, R$400. Aí a promotoria entendeu que ele não poderia ter recebido os 400, ele deveria ter recebido menos, porque teve 4 pacientes que ele não atendeu, então ele deveria ter recebido R$300. Então essa foi a imputação. Aí a Secretaria de Estado da Saúde, na época, me exonerou. Aí me exonerou por conta disso. E isso ocorre até hoje, em todos os 40 AMES do Estado, inclusive nos 3 que a gente administrava. Todos os AMES lá pagam por hora. Mas tudo bem. Aí me exonerou. Aí, futuramente, numa reconsideração, a secretaria me reintegrou. E mais depois, em primeira instância, o juiz julgou improcedente. Eu fui absolvido em primeira instância, aqui no juiz, né? Em segunda instância, agora, teve uma condenação parcial. E agora isso está subindo para julgamento em terceira instância. Só que quando eu fui reintegrado, aí eu mesmo fui lá e pedi exoneração. Deputado Edmir. Deputado Edmir. Deputado Edmir. Senhora presidente, também o Vinícius, pois não, senhora presidente. Por gentileza,